Libertação. Livro de Chico Xavier, pelo espírito de André Luiz. Resumo do livro Libertação. Esta é a sexta obra da série do autor espiritual André Luiz, composta de 13 livros. A série André Luiz pode ser subdividida em duas partes: coleção A Vida no Mundo Espiritual e obras complementares. Libertação é a sexta obra da coleção A Vida no Mundo Espiritual. Nesse livro, André Luiz é designado a colaborar e a assistir uma missão de auxílio a uma necessitada chamada Margarida, sob a orientação de seu novo instrutor, Gúbio. Libertação conta a história de Margarida, uma mulher que está sendo motivo central de uma rebelião de espíritos das trevas que estão tentando destruí-la. Esses espíritos obscuros agem sob a chefia de uma entidade coletiva chamada Dragões do Mal, chefiado por Gregório, seu antigo pai em sua prévia reencarnação. Apresenta a realidade do ambiente de sombras e trevas, onde o foco é obsessão. Mostra a ação dos irmãos obsessores e a posterior intervenção benéfica dos amigos do alto sobre os homens encarnados em busca da conversão do bem. Por meio de relato da missão de resgate por seres superiores, o autor espiritual expõe provas da misericórdia divina e do amor verdadeiro, que permite novas oportunidades de libertação e crescimento moral a partir do estudo, do perdão e do trabalho. Trata das culpas advindas a todos aqueles encarnados e desencarnados que trilharam pelos descaminhos morais, prejudicando a si mesmos e ao próximo. Como a evolução espiritual é lei divina, chega o tempo da inexorável prestação de contas a partir do tribunal da própria consciência. Enquanto o arrependimento não brota no culpado, por sintonia, ele será situado em tormentoso clima astral, onde encontrará milhares de espíritos similares. Porém, alguns desses obsessores poderosos e cruéis arvoram-se em juízes implacáveis que, em razão da culpa dos mais fracos, disso se valem para escravizá-los. As descrições dos abismais ambientes das trevas, onde estão tais espíritos caídos no mal, causam fortíssima impressão, mas constituem preciosa lição de como chega até ali o amor de Deus. A caridade de Jesus e seus prepostos se faz presente a todos quanto manifestem mínima vontade de mudar de rota, abandonando o mau proceder. Prefácio. Ante as portas livres. Ante as portas livres de acesso ao trabalho cristão e ao conhecimento salutar que André Luiz vai desvelando, recordamos prazerosamente a antiga lenda egípcia do peixinho vermelho.
No centro de formoso jardim havia grande lago, adornado de ladrilhos azuis turquesa. Alimentado por diminuto canal de pedra, escoava suas águas do outro lado, através de grade muito estreita. Nesse reduto acolhedor vivia toda uma comunidade de peixes muito satisfeitos em complicadas locas frescas e sombrias. Elegeram um dos concidadãos de Barbatanas para os encargos de rei, e ali viviam plenamente despreocupados entre a gula e a preguiça. Junto deles, porém, havia um peixinho vermelho, menosprezado de todos. Não conseguia pescar a mais leve larva, nem refugiar-se nos nichos barrentos. Os outros, vorazes e gordalhudos, arrebatavam para si todas as formas larvárias e ocupavam displicente todos os lugares consagrados ao descanso. O peixinho vermelho que nadasse e sofresse, por isso mesmo era visto em correria constante, perseguido pelo canícola ou atormentado de fome. Não encontrando pouso no vastíssimo domicílio, o pobrezinho não dispunha de tempo para muito lazer e começou a estudar com bastante interesse. Fez o inventário de todos os ladrilhos que enfeitavam as bordas do poço. Arrolou todos os buracos neles existentes e sabia com precisão onde se reuniria a maior massa de lama por ocasião de aguaceiros. Depois de muito tempo, à custa de longas perseguições, encontrou a grade do escoadouro. À frente da imprevista oportunidade de aventura benéfica, refletiu consigo: não seria melhor pesquisar a vida e conhecer outros rumos? Optou pela mudança. Apesar de macérrimo pela abstenção completa de qualquer conforto, perdeu várias escamas, com grande sofrimento, a fim de atravessar a passagem estreitíssima. Pronunciando votos renovadores, avançou, otimista pelo rego d'água, encantado com as novas paisagens, rica de flores e sol, que o defrontavam, e seguiu, embriagado de esperança. Em breve alcançou o grande rio e fez inúmeros conhecimentos. Encontrou peixes de muitas famílias diferentes, que com ele simpatizaram, instruindo-o quanto aos percalços da marcha e descortinando-lhe mais fácil roteiro. Embevecido, contemplou nas margens homens e animais, embarcações e pontes, palácios e veículos, cabanas e arvoredo. Habituado com o pouco, vivia com extrema simplicidade, jamais perdendo a leveza e a agilidade naturais. Conseguiu, desse modo, atingir o oceano, ébrio de novidade e sedento de estudo. De início, porém, fascinado pela paixão de observar, aproximou-se de uma baleia para quem toda a água do lago em que vivera não seria mais que diminuta ração. Pressionado com o espetáculo, abeirou-se dela mais que devia e foi tragado com os elementos que lhe constituíam a primeira refeição diária. Em apuros, o peixinho aflito orou ao Deus dos peixes,
rogando proteção no bojo do monstro e não obstante as trevas em que pedia salvamento. Sua prece foi ouvida, porque o valente cetáceo começou a soluçar e vomitou, restituindo as correntes marinhas. O pequeno viajante, agradecido e feliz, procurou companhias simpáticas e aprendeu a evitar os perigos e tentações. Plenamente transformado em suas concepções do mundo, passou a reparar as infinitas riquezas da vida. Encontrou plantas luminosas, animais estranhos, estrelas móveis e flores diferentes no seio das águas. Sobretudo, descobriu a existência de muitos peixinhos estudiosos e delgados, tanto quanto ele, junto dos quais se sentia maravilhosamente feliz. Vivia agora sorridente e calmo, no palácio de coral, que elegera com centenas de amigos para residência ditosa, quando, ao se referir-se ao seu começo laborioso, veio a saber que somente no mar as criaturas aquáticas dispunham de mais sólida garantia. E vez que, quando o estio se fizesse mais arrasador, as águas de outra altitude continuariam a correr para o oceano. O peixinho pensou e sentiu imensa compaixão daqueles com quem convivera na infância. Deliberou consagrar-se à obra do progresso e salvação deles. Não seria justo regressar e anunciar-lhe a verdade? Não seria nobre ampará-los, prestando-lhes a tempo valiosas informações? Não hesitou. Fortalecido pela generosidade de irmãos benfeitores que com ele viviam no palácio de coral, empreendeu comprida viagem de volta. Tornou ao rio, do rio dirigiu-se aos regatos e dos regatos se encaminhou para os canaizinhos que o conduziram ao primitivo lar. Esbelto e satisfeito, como sempre, pela vida de estudo e serviço a que se devotava, varou a grade e procurou ansiosamente os velhos companheiros. Estimulado pela proeza de amor que efetuava, supôs que o seu regresso causasse surpresa e entusiasmo gerais. Certo, a coletividade inteira lhe celebraria o feito, mas depressa verificou que ninguém se mexia. Todos os peixes continuavam pesados e ociosos, repimpados nos mesmos ninhos ladocentos, protegidos por flores de loto, de onde saíam apenas para disputar larvas, moscas ou minhocas desprezíveis. Gritou que voltara a casa, mas não houve quem lhe prestasse atenção, porquanto ninguém ali havia dado pela ausência dele. Ridicularizado, procurou então o rei de guelras enormes e comunicou-lhe a reveladora aventura. O soberano, algo entorpecido pela mania de grandeza, reuniu o povo e permitiu que o mensageiro se explicasse. O benfeitor desprezado, valendo-se do ensejo, esclareceu com ênfase que havia outro mundo líquido, glorioso e sem fim. Aquele poço era uma insignificância que podia desaparecer de momento para o outro.
Além do escoadouro próximo, desdobravam-se outra vida e outra experiência. Ora, corriam regatos ornados de flores, rios caudalosos repletos de seres diferentes e, por fim, o mar, onde a vida parece cada vez mais rica e mais surpreendente. Descreveu o serviço de tainhas e salmões, de trutas e esqualos, deu notícias do peixe-lua, do peixe-coelho, do galo do mar. Contou que vira o céu repleto de astros sublimes e que descobrira árvores gigantescas, barcos imensos, cidades praieiras, monstros terríveis, jardins submersos, estrelas do oceano, e ofereceu-se para conduzi-los ao Palácio de Coral, onde viveriam todos prósperos e tranquilos. Finalmente os informou de que semelhante felicidade, porém, tinha igualmente seu preço. Deveriam todos emagrecer, convenientemente, abstendo-se de devorar tanta larva e tanto verme nas locas escuras, e aprendendo a trabalhar e estudar, tanto quanto era necessário à venturosa jornada. Assim que terminou, gargalhadas estridentes coroaram-lhe a preleção. Ninguém acreditou nele. Alguns oradores tomaram a palavra e afirmaram solenes que o peixinho vermelho delirava, que outra vida além do poço era francamente impossível, que aquela história de riachos e rios e oceanos era mera fantasia de cérebro demente, e alguns chegaram a declarar que falavam em nome do Deus dos peixes, que trazia os olhos voltados para eles unicamente. O soberano da comunidade, para melhor ironizar o peixinho, dirigiu-se em companhia dele até a grade de escoamento e, tentando de longe a travessia, exclamou borbulhante: "Não vês que não cabe aqui nenhuma só de minhas barbatanas? Grande tolo, vai-te daqui, não nos perturbes o bem-estar. Nosso lago é o centro do universo." Expulso a golpe de sarcasmo, o peixinho realizou a viagem de retorno e instalou-se, em definitivo, no Palácio de Coral, aguardando o tempo. Depois de alguns anos, apareceu pavorosa e devastadora seca. As águas desceram de nível, e o poço onde viviam os peixes, pachorrentos e vaidosos, esvaziou-se, compelindo a comunidade inteira a perecer atolada na lama. O esforço de André Luiz, buscando acender luz nas trevas, é semelhante à missão do peixinho vermelho. Encantado com as descobertas do caminho infinito, realizadas depois de muitos conflitos no sofrimento, volve aos recôncavos da crosta terrestre, anunciando aos antigos companheiros que, além dos cubículos em que se movimentam, resplandece outra vida mais intensa e mais bela, exigindo, porém, acurado aprimoramento individual para a travessia da estreita passagem de acesso às claridades da sublimação. Há, contudo, muitos peixes humanos
que sorriem e passam entre a mordacidade e a indiferença, procurando locas passageiras ou pleiteando larvas temporárias. Esperam um paraíso gratuito, com milagrosos e deslumbramentos depois da morte do corpo. Mas sem André Luiz e sem nós, humildes servidores de boa vontade, para todos os caminheiros da vida humana, pronunciou o pastor divino as indeléveis palavras: a cada um será dado de acordo com as suas obras. Emmanuel, Pedro Leopoldo, 22 de fevereiro de 1949. Resumo dos capítulos. Capítulo 1. Ouvindo elucidações. Iniciamos neste capítulo com André Luiz assistindo à palestra do ministro Flacos sobre as zonas habitadas pelos irmãos infelizes. Desesperados e insubmissas criam zonas de tormentos reparadores. Semelhantes criaturas, no entanto, não se regeneram à força de palavras. O ministro lembra que Deus nos ama de forma igual, independentemente do nível evolutivo em que estejamos. Cada espécie de seres, do cristal até o homem, e do homem até o anjo, abrange inumeráveis famílias de criaturas operando em determinada frequência do universo. E o amor divino alcança-nos a todos à maneira do sol, que abraça os sábios e os vermes. Infelizmente, muitos ainda se comportam como os companheiros do peixinho vermelho. Não aceitam se sacrificar por uma vida melhor e por isso ficam estacionados por séculos. Capítulo 2. A palestra do instrutor. André Luiz tem a oportunidade de questionar o instrutor Gúbio sobre a existência das cidades espirituais organizadas e comandadas por espíritos perversos. Nesta conversa são levantados alguns pontos doutrinários que só agora começam a ficar mais claro para mim. A morte não reforma as ideias e nem as atitudes em um passe de mágica. Ao invés de reconhecer os erros cometidos, muitos se consideram injustiçados ou abandonados por Deus. Por que razão nós mesmos, antes de acordar a consciência para a revelação divina, nos precipitávamos nas linhas inferiores todos os dias, contrariando espetacularmente a lei? À frente dos olhos, contávamos com o bendito dilúvio de claridade solar, jorrando incessante do espaço infinito. Sabíamos que a existência do corpo correria rápida, que seríamos defrontados pela morte comum a todos. O nosso corpo é um universo onde abrigamos princípios inteligentes no início do processo evolutivo. Somos responsáveis por estes irmãozinhos que influenciamos com os nossos pensamentos e atitudes. Por isso, o suicídio é um ato tão condenável diante das leis divinas. Existem princípios, forças e leis no universo minúsculo. Dirija um homem à sua vontade para a ideia de doença e a moléstia lhe responderá ao apelo, porque a sugestão mental positiva
determina a sintonia e a receptividade da região orgânica, em obediência às ordens interiores, formando no corpo a enfermidade idealizada. Toda matéria tem origem no fluido cósmico universal. Portanto, o que diferencia uma matéria da outra é quem a organizou e o objetivo da sua criação. A razão disso são compreensíveis as transitórias construções levantadas em nosso plano por criaturas desviadas do bem. Para quem anestesiou as faculdades no prazer fugitivo, a separação da carne geralmente constitui acesso a doloroso estágio na incompreensão. Deus permite a organização das entidades perversas em cidades porque estes irmãos ainda não possuem condição de morar em cidades espirituais mais elevadas. O convívio entre iguais pode ajudá-los a reconhecer os erros e fazê-los sentir a necessidade de mudança. O lapidário aprimora a pedra usando lima resistente. O Senhor do Universo aperfeiçoa o caráter dos filhos transviados de sua casa, usando corações temporariamente afastados de sua obra. Capítulo 3. André Luiz presencia a conversa do instrutor Gúbio com Matilde, um espírito de esferas mais altas. Eles programam uma missão para ajudar Gregório e Margarida. O primeiro foi filho de Matilde em uma encarnação passada, enquanto a segunda foi filha de Gúbio. Creio haver chegado efetivamente o instante de aceitar-te a ajuda fraterna, em favor da libertação de meu infortunato Gregório. Espero há séculos pela renovação e penitência dele. Margarida e Gregório possuem uma relação antiga e conflituosa. Na época da história narrada por André, Margarida estava encarnada na Terra, sendo obsediada por Gregório, que vivia há séculos em uma colônia purgatorial de vasta expressão. O objetivo da missão, comandada por Gúbio, é libertar Margarida da influência de Gregório e convencer Gregório a adotar uma nova postura perante as leis divinas. Capítulo 4. Numa cidade estranha. André Luiz narra a chegada a uma cidade governada por espíritos perversos e o primeiro encontro com Gregório, irmão que há séculos se nega a reconhecer a verdade pregada pelo Cristo. A cidade é localizada próximo da crosta terrestre, já que seus habitantes são seres bem materializados. Após a travessia de várias regiões em descida, com escalas por diversos postos e instituições socorristas, penetramos vasto domínio de sombras. Existência de animais com aspectos horripilantes são espíritos ainda no início de sua caminhada evolutiva. Eles lá vivem em um ambiente que lhes é mais adequado no momento. Basta lembrar que em nosso lar também há animais. A paisagem é desoladora, mostrando o tipo de energia dos moradores do local. Ao observar o local, André se lembra da descrição que Dante Alighieri faz do inferno no livro A Divina Comédia.
A vegetação exibia aspecto sinistro e angustiado. As árvores não se vestiam de folhagem farta e os galhos, quase secos, davam a ideia de braços erguidos em súplicas dolorosas. Os visitantes usam a matéria do ambiente para modificar o perispírito e assim poder ser vistos pelos irmãos infelizes. No nosso caminho evolutivo, já estivemos em ambientes similares, apenas não nos lembramos deles. Os habitantes destas cidades não estão esquecidos pelo Pai. Eles estão no ambiente em que podem viver e aprender. Quando estiverem mais esclarecidos, habitarão mundos mais evoluídos. Comigo, porém, a situação é diversa. A extensão de meu tempo na vida livre já me confere recordações mais dilatadas e de antemão conheço as lições que constituam novidades. Além dos irmãos perversos, há também na cidade os irmãos que ainda não possuem condição de reencarnar na espécie humana e estão no nível evolutivo entre o homem e o animal. A proximidade das cidades, como a descrita por André Luiz, permite que o intercâmbio entre os dois lados da vida seja frequente. O que facilita este intercâmbio é o nível do pensamento emitido pelos encarnados. Por isso, os desencarnados dessas cidades lutam para que o nível moral na Terra não mude e, de preferência, que piore. Suspiram pelo retorno ao corpo físico, de vez que não aperfeiçoaram a mente para a ascensão, e perseguem as emoções do campo carnal com o desvario dos sedentos no deserto. Ninguém foi criado para o mal. Quem vive nessa faixa mental, um dia irá despertar para o bem e será mais um dos seus trabalhadores. Entender isto nos ajuda a ver nos irmãos infelizes pessoas que precisam da nossa oração e compreensão. Capítulo 5 – Operações seletivas. André e Gúbio presenciam na cidade espiritual de Zona Expiatória, que estão visitando, cenas que lembram as histórias sobre o julgamento dos mortos. A diferença é que os juízes não são anjos de Deus, mas irmãos que necessitam de compaixão. São irmãos infelizes julgando irmãos infelizes. Para dominar e impor temor, os governantes da cidade faziam uso de rituais antigos. A preocupação é mais com a forma do que com o conteúdo. Os juízes são pessoas inteligentes, que conhecem os ensinamentos de Jesus, mas os usa de forma distorcida. Os infelizes que estão sendo julgados não se rebelam, pois sabem que erraram perante as leis de Deus. O remorso é uma bênção, sem dúvida, por levar-nos à corrigenda, mas também é uma brecha, através do qual o credor se insinua cobrando pagamento. Nas regiões da dor, muitos irmãos infelizes possuem o conhecimento intelectual. Muitas vezes eles fazem uso de equipamentos similares aos usados pelos benfeitores, mas com objetivos bem diferentes. Trata-se de um captador de ondas mentais.
Deus permite que tais julgamentos ocorram por ser uma necessidade moral, tanto de quem faz o papel de juiz quanto de quem faz o papel de réu. São irmãos que ainda não entenderam a extensão do amor de Deus. Quem se atreveria a nomear um anjo de amor para exercer o papel de carrasco? Ao demais, como acontece na crosta planetária, cada posição, além da morte, é ocupada por aquele que a deseja e procura. Não há como negar que o capítulo se aproxima muito da ideia difundida em várias religiões de um Deus severo que pune com rigor os que erram. A doutrina espírita nos mostra que Deus é amor e que nós somos nosso próprio juiz. Capítulo 6. Observações e novidades. André Luiz introduz o conceito de ovoides, até então desconhecido no meio espírita. Atualmente existem vários livros que falam sobre o assunto. Inclusive, André Luiz volta ao assunto no livro Evolução em Dois Mundos. Em primeiro lugar, é preciso entender que existe uma confusão linguística em relação ao termo perispírito. Na codificação, Kardec chamou de perispírito ao envoltório que liga a alma ao corpo. Questão 135 do Livro dos Espíritos. Nos seus livros, André Luiz nos informa da existência do corpo mental e do duplo etérico. Alguns estudiosos da doutrina espírita defendem que, para sermos fiéis aos termos usados pelo codificador, devemos chamar de perispírito ao conjunto formado pelo corpo mental, corpo espiritual e duplo etérico. Outros estudiosos acreditam que Kardec falou apenas de um dos corpos que temos entre o espírito e o corpo físico, e que tudo não foi dito pelos espíritos por ainda não haver maturidade para isto. No livro em estudo, André adota a segunda posição. O perispírito é apenas um dos corpos que temos. Através do instrutor Gúbio, aprendemos que um espírito perde o perispírito em 3 situações. Primeiro, quando o espírito evolui e deixa a esfera da matéria densa, ele vai recriar o perispírito usando a matéria do mundo em que vai morar. Quando o espírito reencarna, ele perde o perispírito e o reconstrói junto com um novo corpo físico. Segundo, quando o espírito, em profundo desequilíbrio, fixa o pensamento em uma única ideia, normalmente de vingança ou de remorso. Terceiro, é como se o fluxo de energia entre o corpo mental e o perispírito fosse cortado e este morresse. Atrofia as células do corpo espiritual por falta de uso. No terceiro caso, discutido acima, os espíritos assumem a forma de ovoide e são usados para obsediar irmãos encarnados e desencarnados. Para recompor o perispírito, é preciso que estes espíritos reencarnem. O caminho de semelhantes companheiros é a reencarnação na crosta da Terra, ou em setores outros de vida congênere, qual ocorre a semente destinada à cova escura para trabalhos de produção, seleção e aprimoramento.
Em Diretrizes de Segurança, Divaldo afirma na questão 83 que é possível um ovoide se comunicar na mesa mediúnica. Como a vida de ovoide é um estágio somente mental, a comunicação mediúnica proporciona-lhe uma pré-recomposição de perispírito em fase da união com o do médium, preparando-o para a futura reencarnação. Nada fica fora da misericórdia divina, mas todos colhem o que plantam. Capítulo 7. Quadro doloroso. André Luiz tem a oportunidade de continuar o estudo sobre o ovoide com o instrutor Gúbio. Com esta finalidade, eles observam uma irmã desencarnada em profundo estado de desequilíbrio. Percebi que a infeliz se cercava de 3 formas ovoides diferenciadas entre si, nas disposições e nas cores, que me seriam, porém, imperceptíveis aos olhos caso não desenvolvesse ali todo o meu potencial de atenção. Gúbio, então, explica que os ovoides perderam o perispírito por se apegarem ao desejo de vingança contra a antiga proprietária de uma fazenda onde eram escravos. Os impiedosos adversários prosseguiram na obra deplorável e, ainda mesmo depois de perderem a organização perispirítica, aderiram a ela com os princípios de matéria mental em que se revestem. Gúbio informa que a reencarnação da antiga dona de escravos já estava sendo preparada e que ela receberá como filhos os atuais inimigos. Entretanto, não seria um renascimento tranquilo na carne, já que ela não será separada dos perseguidores até que estivesse pronta para recebê-los como filhos. Conhecerá enfermidades de diagnose impossível, por enquanto, no quadro dos conhecimentos humanos, por se originarem da persistente e invisível atuação dos inimigos de outra época. O plantio é livre, a colheita é obrigatória. Capítulo 8. Inesperada intercessão. André Luiz assiste ao diálogo entre o instrutor Gúbio e o ex-sacerdote católico Gregório. Já ouvi no meio espírita que este é, na realidade, um papa da Igreja Romana. O primeiro solicita a permissão para ajudar Margarida, irmã encarnada, que está sendo obsidiada por uma falange de Gregório. Para obter a permissão, Gúbio informa que foi enviado nesta missão por Matilde, mãe de Gregório na última encarnação. Evidente engano, aduziu Gregório ferino. Minha mãe separou-se de mim há alguns séculos. Ela serve ao cordeiro e eu sirvo aos dragões. André explica em nota de rodapé que os seguidores do dragão são espíritos caídos no mal desde eras primitivas do planeta Terra. Não são, entretanto, espíritos criados para o mal, apenas irmãos que se retêm nas zonas inferiores da vida. Se ainda não consegues ouvir os recursos interpostos pela lei do Cordeiro Divino, que nos recomenda o amor recíproco e santificante, não te ensurdeças aos apelos do coração materno.
Gregório acaba cedendo ao pedido de Gúbio por acreditar que ele não conseguirá obter êxito e para atender ao pedido da mãe, de quem ainda se lembra com carinho. Este texto mostra que a lei divina é sempre respeitada. Margarida havia cometido faltas graves em relação a Gregório. Como Gregório não era capaz de a perdoar, não cabia interferência à força no caso. O débito deveria ser pago por Margarida. Com a permissão de Gregório, Gúbio poderia agir em favor de Margarida. A dívida não seria perdoada, apenas a cobrança seria adiada. Capítulo 9. Perseguidores invisíveis. Com a autorização de Gregório, Gúbio e André Luiz são levados até a residência de Margarida na Terra. A situação encontrada por eles é chocante. Dezenas de desencarnados faziam minucioso trabalho de obsessão a Margarida com o objetivo de induzi-la ao suicídio. 2 desencarnados de horrível aspecto fisionômico inclinavam-se confiantes e dominadores sobre o busto da enferma, submetendo-a à complicada operação magnética. No quadro relatado por André, os ovoides são usados para sugar a energia da pessoa encarnada e para mantê-la em sintonia com pensamentos deprimentes. Quando Margarida e o marido vão a uma missa católica, eles são acompanhados pelo grupo de obsessores. Na igreja, André tem a oportunidade de observar que a espiritualidade maior não abandona os adeptos de qualquer religião. Mesmo que os responsáveis pelas igrejas na Terra não estejam entre os servidores do Cristo. Entretanto, procedendo de mais alto, 3 entidades de sublime posição hierárquica se fizeram visíveis à Santa Mesa, com o evidente propósito de ali semearem os benefícios divinos. Para assombro de André, apenas uma pessoa na missa consegue receber o alimento espiritual preparado pelas 3 entidades celestiais. O ponto mais interessante deste capítulo é que ele mostra que o crente fiel, independentemente de religião, é sempre assistido pelos irmãos das esferas superiores. Afinal, eles não estão interessados na religião escolhida, mas no avanço moral de cada um. Capítulo 10. Em aprendizado. Neste capítulo, André Luiz e Gúbio acompanham o sofrimento de Margarida e o serviço minucioso dos obsessores junto dela. Em nenhum momento há a tentativa por parte de Gúbio para doutrinar os irmãos que obsediam Margarida. Ele apenas observa o trabalho sendo feito e tenta entender a motivação da pessoa que está comandando os obsessores por ordem de Gregório. Esta pessoa, de nome Saldanha, narra a sua triste história e afirma que o pai atual de Margarida é, em parte, culpado pelo sofrimento que ele e sua família estão passando. Quando o médico da família aparece para consultar Margarida, André nota que ele vem acompanhado por um espírito amigo.
Os obsessores não se incomodam nem com a presença do médico e nem com a presença do espírito de nome Maurício. Eles acreditam que nada pode reverter o quadro em que se encontra Margarida. Entretanto, Maurício consegue fazer com que o médico sugira ao marido de Margarida que a leve a um centro espírita. André obtém permissão para acompanhar o médico até a sua residência e assim pôde entabular conversa com o espírito que o acompanha. Maurício explica qual a sua função junto ao médico. Todos os médicos contam com os amigos espirituais que os auxiliam. A saúde humana é dos mais preciosos dons divinos. Ao chegar na casa do médico, André nota que há uma grande desarmonia na família. A segunda mulher do médico não se entende com os filhos do primeiro casamento e nem com o próprio marido. Durante o repouso físico da família, André observa que o corpo espiritual da esposa tem um aspecto horrível, parecendo uma bruxa, em verdadeiro contraste à beleza física que ela apresenta. Ele então se lembra do livro de Oscar Wilde, O Retrato de Dorian Gray. Mais uma vez, André nos lembra que não é possível usar máscaras no mundo espiritual. Nos apresentamos como realmente somos. Capítulo 11. Valiosa experiência. André narra a visita de Margarida e seu marido a um famoso professor em ciências psíquicas em busca da cura espiritual para a doença que atormenta Margarida. André não tem dificuldade de observar que a paciente não encontrará a ajuda necessária. O professor pôs-se imediatamente a combinar o preço do trabalho de que se encarregaria, exigindo adiantamento de Gabriel, significativo pagamento. Quando o médium usa o dom que recebeu de Deus para ganhar dinheiro, ele não é ajudado pela espiritualidade maior e fica à mercê de irmãos infelizes. É só lembrar o que Jesus nos disse: dai de graça o que de graça recebeste. Durante o atendimento a Margarida, o médium se desliga do corpo para conversar com os irmãos desencarnados que o assistem. André observa então um grande fluxo de energias que emana do médium durante o desdobramento e que esta energia serve de alimento para os espíritos que os assistem. Cada ser vivo é um transformador dessa força, segundo o potencial receptivo e irradiante que lhe diz respeito. Nasce o homem e renasce centenas de vezes. Aconselhado pelos espíritos que os assistem, o médium diz para Margarida que o seu problema é apenas orgânico, que nada tem de espiritual. Este texto de André reforça o aviso sobre os consultores espíritas, pessoas que se dizem espíritas, na realidade apenas usam o nome e cobram pela ajuda que podem dar.
Mesmo que estas pessoas sejam médiuns, elas não são confiáveis. O mais sensato é manter distância delas. Capítulo 12 – Missão de Amor. Este capítulo é um dos mais belos que já li nos livros de André Luiz. Como contado pelo autor espiritual, Gúbio se oferece para ajudar Saldanha nos seus problemas familiares, sem nada pedir em troca, sem tentar doutrinar o angustiado obsessor. A oração que Gúbio faz pelos familiares de Saldanha é um hino de amor e fé nos ensinamentos do Cristo. Merece ser lida e meditada por todos nós. Abaixo apenas um pequeno trecho. Misericordioso amigo, não nos deixe sem rumo, relegados à limitação dos nossos próprios sentimentos. Acrescenta-nos a fé vacilante, descortina-nos as raízes comuns da vida, a fim de compreendermos finalmente que somos irmãos uns dos outros. Ensina-nos que não existe outra lei, fora do sacrifício, que nos possa facultar o anelado crescimento para os mundos divinos. Impele-nos à compreensão do drama redentor a que nos achamos vinculados. Ajuda-nos a converter o ódio em amor, porque não sabemos em nossa condição de inferioridade senão transformar o amor em ódio, quando os teus desígnios se modificam a nosso respeito. Questionado por Saldanha quais eram as armas justas no serviço de salvação, Gúbio não vacila a dar uma resposta que também nos serve na seara espírita. Em todos os lugares, um grande amor pode socorrer o amor menor, dilatando-lhe as fronteiras e impelindo-o para o alto. E, em toda parte, a grande fé, vitoriosa e sublime, pode auxiliar a fé pequenina e vacilante, arrebatando-a às culminâncias da vida. Este capítulo nos diz que o exemplo é sempre mais poderoso que qualquer discurso. Gúbio não se impôs pelas palavras, mas pela ação no bem. Ele não falou sobre o amor de Deus, ele mostrou o que esse amor é capaz de fazer. Capítulo 13 – Convocação familiar. André Luiz nos conta que Gúbio aproveita o repouso noturno para conseguir entendimento entre Saldanha e o pai de Margarida. Luiz, que condenou injustamente o filho de Saldanha, provocando uma série de desgraças. O homem encarnado na terra é uma alma eterna, usando um corpo perecível. Alma que procede de milenários caminhos para a integração com a verdade divina, rolando nos séculos do cimo do monte para o seio do mar. Somos todos atores do drama sublime da evolução universal, através do amor e da dor. Indébita é a nossa interferência nos destinos uns dos outros, quando nossos pés trilham retos caminhos. Todavia, se nos desviamos da rota adequada, é razoável o apelo do amor
para que a dor diminua. Neste belo texto de reconciliação, André nos mostra que o caminho da evolução moral passa pela compreensão de que somos todos irmãos e de que todos nós possuímos débitos pesados no passado. Perdoar quem nos ofendeu é uma forma de diminuir as nossas próprias dívidas. Portanto, quando estiverdes levando a tua oferenda ao altar e ali te lembrares que teu irmão tem algo contra ti, deixa a tua oferenda diante do altar e vai primeiro reconciliar-te com teu irmão. Só então vai apresentar a tua oferenda. Mateus 5, 23, 24. Capítulo 14. Singular episódio. Gúbio ajuda outro obsessor de Margarida. Mais uma vez, o instrutor mostra que o bem é a única resposta para os nossos problemas. Não importa o quão difícil é o momento, devemos confiar e seguir em frente. Não se deve responder o mal com o mal. O problema é que a carne nos faz agir conforme as necessidades da carne e ainda somos muito influenciados por ela. É preciso que nos espiritualizemos mais para entender e viver os ensinamentos do Cristo. Temos ainda uma longa caminhada à nossa frente. Mas a vós que isto ouves, digo: amai a vossos inimigos, fazei bem aos que vos odeiam, bendizei os que vos maldizem e orai pelos que vos caluniam. Como vós quereis que os homens vos façam, da mesma maneira lhes fazei-vos também. E se amardes aos que vos amam, que recompensa tereis? Também os pecadores amam aos que os amam. E se fizerdes bem aos que vos fazem bem, que recompensa tereis? Também os pecadores emprestam aos pecadores para tornarem a receber outro tanto. Amai, pois, os vossos inimigos, e fazei bem, e emprestai sem nada esperardes, e será grande o vosso galardão, e sereis filhos do Altíssimo. Porque ele é benigno até para com os ingratos e maus. Sede, pois, misericordiosos, como também vosso Pai é misericordioso. Lucas 6, 27 a 36. Capítulo 15. Finalmente, o socorro. Margarida finalmente recebe ajuda eficiente em uma reunião familiar espírita. O grupo doméstico é composto de 8 pessoas encarnadas e 21 irmãos desencarnados. Sidônio, o diretor espiritual dos trabalhos, explica para Gúbio a situação do grupo. Nosso agrupamento produz satisfatoriamente, entretanto, poderia levar a feito mais ampla colheita de bênçãos se a confiança no bem e o ideal de servir fossem mais dilatados em nossos colaboradores no plano físico. Sabemos que a instrumentalidade é essencial em qualquer serviço. O braço é intérprete do pensamento. O
O operário é o complemento do administrador. O aprendiz é veículo do mestre. Sem companheiros encarnados que nos correspondam aos objetivos na ação santificante, como estabelecer a espiritualidade superior na crosta da Terra? Efetivamente, encontramos irmãos dispostos ao concurso fraternal, embora forçoso é dizer, a maioria espera a mediunidade espetacular, a fim de cooperar conosco. Não procuram saber que todos somos médios de alguma força boa ou má em nossas faculdades receptivas. Esquece-se de que a mediunidade é uma energia peculiar a todos, em maior ou menor grau de exteriorização. Energia essa que se encontra subordinada aos princípios de direção e à lei do uso, tanto quanto a enxada que pode ser mobilizada para servir ou ferir. Nossos amigos não percebem o valor de uma atitude desassombrada e permanente de fé positiva. Dentro do caminho louvável, haja o que houver. De um instante para o outro, duvidam de nosso esforço, desconfiam de si mesmos, cerram os olhos ante a grandeza das leis que os cercam nos ângulos da natureza terrestre. As energias mentais que deveriam centralizar em construção ativa e santificante com vista ao aprimoramento próprio são desbaratadas quase que diariamente pela argumentação mentirosa de espíritos ingratos e menos permeáveis ao bem. Mas, fora do ambiente protegido pela espiritualidade, nos comportamos como qualquer outra pessoa que não conhece a doutrina dos espíritos. Isto acontece porque não levamos ainda gravado no peito os ensinamentos do Divino Mestre. Capítulo 16. Encantamento pernicioso. Neste capítulo, André acompanha o drama da médium que atendeu Margarida. A médium, Dona Isaura, sente ciúmes excessivos do marido. Este sentimento é usado por espíritos obsessores para desarmonizar o casal e assim provocar o fim do núcleo familiar espírita. Em relação ao médium, André pode observar o seguinte: enquanto perduravam os trabalhos, mostrava radiações brilhantes no cérebro, oferecendo simpático ambiente pessoal. Entretanto, encerrada que foi a sessão, cercou-se de emissões de substâncias fluídicas cinzenta escura, quase se houvesse repentinamente apagado em torno dela alguma lâmpada invisível. Podemos entender pelas palavras de André que a médium recebia dos mentores espirituais toda a assistência durante a reunião. Quando a reunião terminava, ela voltava a remoer o seu drama íntimo e passava a sintonizar com os obsessores. O guia espiritual de Dona Isaura esclarece que tudo está sendo feito para ajudá-la, mas respeitando o seu livre arbítrio. Educação não vem por imposição. Cada espírito deverá a si mesmo a ascensão sublime ou a queda deplorável.
O que André nos conta neste texto é que os bons espíritos respeitam a pessoa do médium. Eles aconselham e nos acompanham nos momentos difíceis, mas não constrangem ninguém a fazer ou agir como eles gostariam. Somos livres para usar bem ou não a oportunidade trazida pela mediunidade. Capítulo 17. Assistência fraternal. Neste capítulo falamos sobre o que aconteceu após o socorro a Margarida. O ambiente doméstico muda completamente. São colocadas barreiras protetoras ao redor da casa para impedir a entrada de espíritos perturbadores e são colocados sinais luminosos nas janelas para indicar atendimento fraterno a espíritos sofredores. Dezenas de irmãos necessitados começam então a chegar e são recebidos por Gúbio e sua equipe. André também narra que seguidores de Gregório aparecem para ameaçar o trabalho sendo feito, mas nada conseguem e vão embora. Prometem voltar com o próprio chefe. O trabalho assim se encaminha para o seu momento mais difícil, o resgate de Gregório. Não adianta libertar Margarida se Gregório, seu principal credor, não for capaz de perdoá-la. É preciso obter a renovação dos dois. Se Deus é por nós, quem será contra nós? Romanos 8:31. Capítulo 18. Palavras de benfeitora. Neste capítulo falamos sobre antes do encontro esperado com Gregório. Matilde aparece para falar com os irmãos que se encontram na casa de Margarida, em busca de socorro. Como Matilde é um espírito de esferas mais elevadas, ela se materializa na crosta terrestre usando a matéria do perispírito de Gúbio. Mas, alguns instantes, e Matilde surgiu diante de nós, venerável e bela. O fenômeno da materialização de uma entidade sublimada ali se fizera prodigioso aos nossos olhos, em processo quase análogo ao que se verifica nos círculos carnais. Na materialização, o espírito usa a matéria do corpo de um médium. Para que o espírito possa se materializar na Terra, é preciso que um médium de efeitos físicos doe ectoplasma, material fluídico. Com este material, o espírito se torna tangível e palpável. Quando o processo termina, o material doado para o fenômeno retorna para o médium. O caso mais famoso relatado na Terra é a do espírito Kate King e da médium Florence Cook. O fenômeno foi estudado pelo físico inglês William Crookes durante vários meses. Ele submeteu o espírito materializado e a médium a vários testes. A conclusão do cientista foi que o fenômeno era legítimo, não tinha fraude, e que era uma prova da comunicação entre o mundo material e o mundo espiritual. No caso narrado por André, Gúbio foi o doador de material fluídico, retirado do seu próprio perispírito,
para que Matilde pudesse ser vista pelos irmãos infelizes. Portanto, os fenômenos mediúnicos ocorrem na espiritualidade de forma similar ao que ocorrem na Terra. A preleção feita por Matilde é belíssima e merece ser lida com atenção. É um verdadeiro hino de amor e confiança na bondade de Deus. Somos, cada qual de nós, um imã de elevada potência ou um centro de vida inteligente, atraindo forças que se harmonizam com as nossas e delas constituindo nosso domicílio espiritual. A criatura encarnada ou desencarnada, onde estiver, respira entre os raios de vida superior ou inferior que emite ao redor dos próprios passos, tal qual a aranha que se confunde nos fios escuros que produz, ou a andorinha que corta os altos céus com as próprias asas. Todos nós exteriorizamos energias com as quais nos revestimos e que nos definem muito mais que as palavras. No trecho acima, Matilde nos lembra que somos os únicos responsáveis pelo mundo que criamos ao nosso redor. A felicidade ou a infelicidade é tecida por nós mesmos nas atitudes, palavras e pensamentos do dia a dia. Capítulo 19. Precioso entendimento. André nos narra o encontro entre Margarida, em desdobramento, e Matilde. A primeira tinha sido obsediada pela falange de Gregório até conseguir a libertação com a ajuda dos trabalhadores espirituais comandados por Gúbio. A segunda é uma entidade das altas esferas e que já foi mãe de Margarida em uma encarnação. Matilde informa a Margarida que voltará à romagem terrestre como sua filha. Nossas melhores possibilidades se perdem na esfera do recomeço, por falta de braços decididos e conscientes que nos guiem através dos labirintos do mundo. Carinho quase sempre não falta no santuário familiar, onde a alma se habilita à recapitulação de valiosa aventura. Entretanto, a ternura é tão nociva quanto a aspereza. O anjo que desce ao fundo da mina de carvão continuará naturalmente a ser um anjo na vida íntima. Entretanto, não escapará ao clima deprimente do subsolo. O esquecimento temporário me acompanhará, mas o êxito desejável somente me felicitará se eu puder contar com a tua orientação. É impossível não se emocionar com o pedido da benfeitora. Matilde é um espírito de esferas mais elevadas. Mesmo assim, tem medo de falhar quando voltar à carne. Ela sabe que os esquecimentos vêm com a nova roupagem e que a mente jovem é bastante influenciável. Ela pede então a Margarida que não a cubra com excesso de mimos, mas que lhe forneça uma educação equilibrada entre o amor e o dever. Muitos espíritos nobres que voltaram à Terra em missão tiveram essa dificuldade relatada por Matilde. São Francisco de Assis é o caso mais emblemático.
Na infância e juventude, cometeu todos os excessos que a riqueza e o poder da sua família permitia. Foi preciso uma situação extrema para que o espírito superasse as dificuldades da carne e a sua missão pudesse ser iniciada. O único espírito que não sofreu influência da carne na sua passagem pela terra foi Jesus. O Mestre nunca desconheceu a sua missão. Os espíritos contam que quando Jesus, ainda bebê, foi apresentado no templo, Simeão o reconheceu como o Messias esperado, mas questionou como um filho de carpinteiro iria guiar o povo de Israel. Jesus, então, bateu 3 vezes com a sua mãozinha no coração de Simeão, mas ele não entendeu a resposta. Quando desencarnou, os bons espíritos explicaram para Simeão que Jesus tinha lhe respondido que guiaria o povo de Israel pelo coração. Capítulo 20 Reencontro. André Luiz, no final deste livro, nos fala do encontro tão esperado entre Matilde e Gregório. A conversa entre as duas entidades em condições espirituais tão diferentes ocorre no caminho entre a crosta terrestre e o posto de socorro onde Gúbio está levando os irmãos infelizes resgatados. No início, Gregório não acredita que a voz que lhe fala é a de sua mãe e exige que o espírito lhe apareça para acreditar. Quando Matilde se torna visível, Gregório, emocionado, se rende ao seu amor. Verificara-se ali, naquele abraço, espantoso choque entre a luz e a treva não resistiu. Gregório, como que abalado no seu ser, regressará à fragilidade infantil, em pleno desmaio da força que o sustinha. Finalmente iniciará sua libertação. Foram necessários séculos para que a libertação de Gregório fosse possível. Somente quando ele começou a se modificar internamente é que Matilde lhe foi ao encontro. Esta história, narrada por André, é um verdadeiro hino de amor de Deus por suas criaturas. Personagens citados nesta obra. Observação: citaremos a seguir os nomes dos personagens do livro Libertação, colocando entre parênteses de desencarnado e encarnado, e os respectivos capítulos e página onde são pela primeira vez mencionados. André Luiz é o autor espiritual, permaneceu no umbral por 8 anos. Flacos é um dos 12 ministros de nosso lar. Gúbio, instrutor no educandário de nosso lar. Eloy, amigo de André Luiz. Margarida, enfermeira, atendida por Gúbio. Seu pai em eras recuadas. Gama, instrutor encarregado de serviços em colônia espiritual. Cláudio, obsessor impenitente que recusa qualquer tipo de auxílio, assassinou o sobrinho. Antônio é o sobrinho que Cláudio assassinou. Gregório, espírito trevoso de grande potencial magnético, chefia centenas de espíritos desditosos
que obedecem-no cegamente. Matilde, mãe de Gregório, é espírito muito evoluído. Nota: os fatos narrados neste livro têm neste personagem o foco principal redentor. João, citado por um espírito de mulher também encarnado, como sendo voltado à prece. Marina, desdobrada pelo sono, é assediada por um espírito obsessor que a induz a perturbar o marido, este em processo de autorreforma espiritual. Joaquim precedeu reencarnação de um espírito de mulher, extremamente infeliz, sua companheira em descaminhos do passado. Quando ela reencarnar, iniciarão a luta redentora de ambos. Timão, estranho personagem preposto do poderoso Gregório. Sérgio auxilia na equipe de obsessores do implacável juiz Gregório. Saldanha, diretor da falange de obsessores. Iracema, esposa de Saldanha. Jorge, filho de Saldanha e Iracema. Inocente, foi julgado, culpado, enlouqueceu. Irene, esposa de Jorge, suicidou-se. Gabriel, marido de Margarida. Maurício, espírito protetor em ação no lar de Margarida. Leôncio, obsessor implacável, hipnotizador. Alencar, irmão de Margarida. Lia, neta de Saldanha. Gaspar, obsessor, hipnotizador de Margarida. Avelina, esposa de Gaspar. Ângelo, filho de Gaspar e Avelina. Felício, enfermeiro de Ângelo, é irmão de Eloy. Silva, realiza reuniões mediúnicas proveitosas em seu lar. Sidônio, diretor espiritual das reuniões mediúnicas no lar de Silva. Isaura, médio de psicofonia, esposa de Silva. Observação: apenas como lembrete, este livro data de 1949, quando em muitas cidades não havia CE, Centro Espírita. Atualmente, há recomendação da Federação Espírita Brasileira, FEB, para que as reuniões mediúnicas se processem nos CE, Centros Espíritas. Tudo é amor. André Luiz e Chico Xavier. E assim finalizamos mais um resumo do livro Libertação e seus capítulos.